Vamos falar do Congresso Nacional que promulgou nessa quinta-feira a chamada PEC dos benefícios, PEC Kamikaze, tem vários nomes, essa PEC do desespero, PEC da eleição, enfim, essa PEC que cria um estado de emergência para ampliar o pagamento de benefícios sociais até o fim do ano. Como que está a repercussão após essa aprovação? O que Olha, rendeu? Adriane, uma coisa que chamou a atenção ontem foi a presença do presidente Bolsonaro na promulgação dessa PEC, né? Deputados e senadores se juntaram ali, o presidente do Congresso estava presente, Rodrigo Pacheco, e Bolsonaro foi até esse evento, né, a promulgação dessa PEC, fez um discurso, deu ali uma satisfação sobre o que o governo tem feito nos últimos anos, falou da pandemia, falou do auxílio emergencial, falou do Auxílio Brasil, citou alguns números que são importantes. Por exemplo, ele fala que o Auxílio Brasil atinge 18 milhões de famílias e 14 milhões dessas famílias são gerenciadas por mulheres. Então, isso significa que, na fala do presidente, ele tenta se aproximar desse público que, segundo as pesquisas, é um público que ele tem um pouco de rejeição. Mas, para o presidente, a gente precisa avaliar alguns aspectos sobre a presença dele lá no Congresso. Primeiro, a tentativa de, obviamente, aproximação ali de alguns parlamentares. Segundo, ele poder dividir o protagonismo dessa PEC, da aprovação dessa PEC com Arthur Lira. Por quê? Porque não dá para negar, Arthur Lira é o pai dessa PEC, né? Com tantas manobras e a insistência, o empenho de Arthur Lira para a aprovação dessa PEC faz com que ele tenha muita relevância. E agora, de alguma forma, Bolsonaro tem uma dívida com Arthur Lira, que comanda ali, né, manda no Congresso, ou melhor, na Câmara dos Deputados e no Centrão. A gente tem um trecho da fala do presidente Bolsonaro nesse momento, ontem ali, no Senado Federal, e a gente vai mostrar para você. No início do ano passado, o governo federal zerou o imposto federal do gás de cozinha. Há 4 meses, zerou o imposto federal PIS/COFINS do óleo diesel. Juntamente com o parlamento, tomamos medidas de modo que fosse criado um teto de ICMS nos estados para os essenciais, que, obviamente, tem a ver com combustível, comunicações, transporte e energia. Isso se fará pesar para uma inflação bem menor no próximo ano, ousando a dizer que poderemos ter, inclusive, deflação. É o Brasil voltando à normalidade que se caracterizou do período pré-pandemia. E temos certeza que, juntamente com o parlamento, como fizemos até o presente momento, venceremos esses desafios. E aí, Adriane, a gente precisa refletir sobre o pós, né? Após aprovação e promulgação da PEC. Que benefícios eleitorais o governo terá, o presidente Jair Bolsonaro terá na prática com a aprovação da PEC? E é bom lembrar que ela tem alguns itens importantes, que é o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para para R$ 600, ou seja, um aumento de R$ 200, um auxílio para caminhoneiros de aproximadamente R$ 1.000 e aí um auxílio para taxista. Tem outros itens também. Como isso vai poder beneficiar o governo, beneficiar a popularidade de Bolsonaro, já que a oposição já começa a desgastar o governo com a seguinte propagação, de que é só temporário, vai só até 31 de dezembro, seria uma PEC eleitoreira, que Bolsonaro está tentando se aproveitar desse momento. E é óbvio que o governo justifica que esse auxílio, nesse momento, né, o aumento do auxílio, ou auxílio para caminhoneiros, ou para taxista, ou a isenção para idosos em transporte, ele é importante porque a gente passa por um período atípico ainda, consequência da pandemia, claro, e o governo precisa tentar mostrar a necessidade desse auxílio, desse estado de emergência nesse período e se sobrepor ao discurso que tem sido feito já tem sido feito
pela esquerda, pela oposição e por uma parte da mídia. E é óbvio que essa PEC ela é usada com propósito eleitoral, não só pelo presidente, mas pelos parlamentares que também a aprovaram, né? A gente chega no fim de um mandato em que o governo era contrário, por exemplo, à concessão de bolsa, chamava de bolsa esmola, entre outras coisas, e chega ao final do ano com a proposta que já aprovada de torná-la maior pela necessidade econômica, um grupo político que era defensor das políticas assistencialistas já contrário, mas mesmo se posicionando contrário no discurso, no voto a bancada petista foi totalmente favorável, né? O discurso era contrário, mas todo mundo votou a favor. Então, é algo que vai ser explorado politicamente por todo mundo que esteja disputando a eleição desse ano. Esse é um dado importante que você está dando aí na última votação da PEC, embora a gritaria e a insatisfação e os discursos da oposição, a PEC teve em segundo turno 469 votos, só 17 deputados tiveram coragem de votar contra. Obrigada, André, pela participação. Um ótimo dia para você, bom fim de semana e até segunda. Obrigado, Adriane. Bom dia para todo mundo, bom final de semana. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.